Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, chegando aqui para fazer nosso pós-jogo hoje e um gosto amargo nesse empate de 1-1 entre Internacional e Vasco no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro, né? Como todos sabem, a gente foi roubado, garfado, entenda como quiser, fale como quiser, mas fato é que nós fomos prejudicados pela arbitragem. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo de hoje. Vamos falar também aí sobre as atuações, né, de alguns jogadores que me agradaram bastante. Falar do primeiro tempo do Vasco, foi um primeiro tempo excelente do Vasco e um segundo tempo muito aquém daquilo que o Vasco produziu no primeiro, e saber a sua opinião e deixar aqui a nossa colocação sobre tudo isso que aconteceu hoje dentro do Beira-Rio, né? O Vasco sai do Beira-Rio com um ponto, isso é muito importante para o campeonato. O Vasco fica fora da zona novamente, colocando o Santos para a zona de rebaixamento. Mas, antes de mais nada, quero pedir a você para que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, que é muito importante para a gente, e também nos siga lá no Instagram, no @papo.d.vascaíno, tá bom? A gente está retornando aqui, né, com as lives, com os vídeos, e eu quero agradecer a você por estar aqui conosco. Quero pedir a sua inscrição e pedir sua colaboração também para divulgar o nosso trabalho, beleza? Vamos lá. O Vasco hoje começa um jogo bem difícil no que diz respeito a pensar em si no Internacional, que vem muito bem embalado aí, com atuações importantes durante os jogos do Alan Patrick, né, tendo o Borré à frente, tendo um atacante de peso dentro desse contexto, mas o Vasco começa a fazer um bom jogo, né? Já começa a escalação do Diniz ali, colocando o Maurício Lemos junto ao Lucas Freitas, e aí a gente já tem que fazer um parâmetro aqui do que o Maurício Lemos jogou hoje. Ele salvou o Vasco em 2 ou 3 oportunidades durante o jogo, principalmente no segundo tempo, tirando bola em cima da linha, conseguindo ali fazer alguns cabeceios importantes para afastar a bola da área, e o Vasco, no primeiro tempo, consegue performar, consegue ter saída de jogo, muito disso pelo David também, que voltou de lesão e voltou praticamente como se tivesse zerado antes da lesão. Alguns jogadores não conseguem voltar dessa mesma forma, é raro voltar assim, mas o David conseguiu voltar, conseguiu performar mais uma vez, e foi dele o início da jogada, aonde ele vem buscar a bola no meio-campo e dá um passe para o Ryan, né? E acha o Ryan num contra-ataque ali perfeito do Vasco. Ele acha o Ryan na direita e o Vasco faz 1-0 aí, com o Ryan invadindo a área e batendo de perna direita no canto do Rocher. Depois disso, o primeiro tempo acaba, o Vasco dá uma recuada no final do primeiro tempo. Quando volta o segundo tempo, o Vasco recua completamente o seu time, e aí foi bola no travessão, Léo Jardim salvando mais uma vez, e a zaga afastando, só que ali já batendo o cansaço. A gente não tinha mais o DVD com a mesma intensidade, a gente já não tinha aí o Ryan também com a mesma intensidade, e o Verratti, mais uma vez, passa em branco aí, dessa vez com o impedimento. Ele até chegou a fazer um gol ali na hora que o Internacional estava muito bem na partida, no segundo tempo, e aí o Nuno, ao invés de bater no gol num contra-ataque do Vasco, poderia ter matado o jogo também. Outro detalhe. E o que eu vejo do Vasco dentro desses jogos está produzindo, porém não está sendo efetivo. O Vasco dava para ter matado o jogo ali em 2, 3 oportunidades, sair no primeiro tempo com 2-0, e no segundo tempo ter matado o jogo ali, ter feito um 3-0, e depois o Internacional fez até um gol, mas a gente vai chegar nessa parte aí. Só que o Vasco não tem sido efetivo dentro desse contexto. Eu vi muita gente comentando aí no pós-jogo, na internet, falando sobre o Verratti. Por que não tirar o Verratti, né? Que o Verratti errou ali no gol, né? Dando praticamente, ele ajeitando a bola para que o atacante do Internacional fizesse o gol. Só que eu também penso da mesma forma. Eu acho que o Verratti não pode ser substituível, até porque é um jogador de 39 anos, né? Que está aí fazendo por onde, está fazendo a sua parte, mas em algum momento isso vai chegar, essa conta vai chegar. Então a gente não pode ficar colocando nossas expectativas completas todas no Verratti, porque o momento vai chegar. Então, assim, quando ele não atua bem, eu vejo muita gente falando por que não troca o Verratti, por que não chega. É porque você tem um cara para prender dois zagueiros ali, basicamente. E é isso que o Verratti faz, né? Só que
a gente chega no momento do jogo onde o Inter estava muito intenso. Eu já estava até vendo ali o Inter, de repente, fazer o gol, amassou o Vasco no segundo tempo. Assim como o Vasco fez no primeiro tempo com o Inter fez com o Vasco no segundo tempo, principalmente com a entrada do atacante lá na ponta esquerda. Né? Me fugiu o nome dele agora, mas é um atacante que é insinuante, vai para o 1 contra 1, tem uma boa linha de passe, tem uma visão de jogo boa e tem um bom chute de média distância. E foi isso que aconteceu. Né? Mas antes de acontecer o gol, por incrível que pareça, né? E tem coisas que só acontecem com o Vasco, a realidade é essa, você pode achar o que você quiser, você pode opinar da forma que você quiser. Eu acho que o Vasco sofreria ali uma pressão do Inter até o final, mas isso que aconteceu aos 40 do segundo tempo condicionou o jogo. E é a capa do nosso vídeo que diz respeito sobre o assalto no Beira-Rio. Um assalto, a realidade é essa. Eu nunca vi, sinceramente, um árbitro expulsar um goleiro porque ele estava precisando de atendimento médico. Aos 40, o Léo Jardim cai em campo, e o Rocher já tinha feito isso no primeiro tempo também, orientado pelo massagista, e aí o árbitro da partida vem até o Léo Jardim e fala assim, olha, levanta, e o Léo Jardim fala, eu estou com dor. A câmera da Cazé TV, a câmera de todas as transmissões, foi nítido, deu para ler na boca do Léo Jardim, cara, eu só vou passar o spray, eu estou com dor. Ele vira as costas, vê que o Léo Jardim não levantou, retorna, porque o Léo Jardim tinha amarelo por causa de atrasar, né, tiro de meta. Ele dá o segundo amarelo e expulsa o Léo Jardim ainda sentado com dor na beira da trave. E a pergunta é, o que a CBF vai fazer para que isso mude? O que a CBF vai fazer para que esse juiz seja afastado e punido? Porque a arbitragem brasileira ela não tem critério para nada. Ela não tem critério para toque na mão, ela não tem critério para questão de atraso de tiro de meta para poder ganhar tempo durante o jogo, porque o Rossi faz isso por longas vezes no Flamengo, e em nenhum momento o Rossi nem amarelo toma. O Cássio faz isso no Cruzeiro, o John consegue fazer isso no Botafogo, e todos os goleiros fazem isso no Brasil. Isso aqui não é prerrogativa de uns e outros. O problema que pega é qual o critério para ser utilizado por isso? Aonde que esse juiz pode definir, tá? Pode definir se o jogador está sentindo dor ou não. Isso é subjetivo. Isso é princípio da boa-fé. Se você olha o jogador e fala, cara, ele está caído, vou parar para ver o que ele tem. Ah, mas está com dor, chama os médicos, pede para ele sair de campo. Como ele é goleiro, o jogo tem que ficar parado, porque ele não pode sair um jogador normal. E aí você vai e acrescenta. Se o Léo Jardim ficasse 5 minutos caído em campo, aqui desce os 5 minutos. É simples, é fácil. Só que jogador hoje, né, juiz hoje, ele quer ser, o árbitro hoje, ele quer aparecer mais do que os jogadores. Ele quer aparecer mais do que os donos do espetáculo. E por mais uma vez, o senhor Flávio fez essa besteira aí de expulsar o Léo Jardim. Então, a gente, para a próxima rodada, já está sem o Paulo Henrique, está sem o Léo Jardim, está sem o Lucas Piton contra o Mirassol. Ponto. Mas o que pegou foi Daniel Fusato entra, o Verratti, num erro, né, de domínio de bola, dá a bola ali para o atacante do Internacional, que ajeita a bola de frente para o gol, bate no canto esquerdo do Daniel Fusato, ele frio, obviamente, e uma bola muito bem batida, por sinal, não consegue pegar 1-1 no Beira-Rio, condicionado, mais uma vez, pela arbitragem brasileira, que é uma vergonha. A arbitragem brasileira continua sendo uma vergonha. Isso não pode acontecer. Se isso for critério para levar daqui em diante no Campeonato Brasileiro, eles vão expulsar vários goleiros durante a temporada. Ou os goleiros que eles queiram expulsar. Porque isso é absurdo. Isso foi absurdo. Isso foi absurdo. Então, aqui o meu repúdio. O Vasco já soltou uma nota no seu site sobre isso, sobre o que o Flávio fez durante essa partida. E, mais uma vez, a gente espera uma resposta da CBF para poder punir severamente um cara que faz uma situação dessa. É isso. É simples, é fácil, é rápido de resolver. É só querer fazer. Beleza? Então, quero agradecer a você por estar aqui conosco. A gente vai encerrando o nosso pós-jogo. Quero a sua opinião. Para você, quem foi o melhor do Vasco no jogo?
para mim, hoje, mais uma partidaça do DVD e mais uma partidaça do Tietê, conseguindo jogar muito bem e fazer as transições ali. Só que eu vejo hoje o DVD com uma importância a mais, porque ele foi decisivo no passe, deu vários outros passes aí na cara do gol, e o Vasco não soube aproveitar. Mais uma vez, o time do Diniz precisa de peças, isso é fato, segundo tempo fica escancarado isso, quando o Vasco cansa. Além de precisar de peças, o Vasco precisa continuar nesse ritmo de jogo, do jeito que está, da forma que está. Eu gostei muito da atuação do Maurício Lemos, espero que o João Vitor não volte para a zaga do Vasco, sinceramente. Espero até que ele seja negociado aí nessa janela de transferências, mas o Vasco hoje conseguiu jogar bola no primeiro tempo, no segundo tempo recuou, com medo de jogar, com medo de vencer. Chamou o Internacional para o empate, mas foi condicionado pelo juiz, e isso não exime também a falha do Vasco no segundo tempo todo de chamar o time do Inter para dentro, beleza? Tamo junto, saudações vascaínas e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!